pauradores, frívolos e enganadores, especialmente os da circuncisão. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando que não deve, por torpe ganância. Foi mesmo dentre eles um seu profeta que disse: cretenses, sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Tal testemunho é exato, portanto, repreende-os severamente, para que sejam sem fábulas judaicas, nem com mandamentos de homens desviados da verdade. Todas as coisas são puras para os puros, todavia, para os impuros e descrentes, nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidos. No tocante a Deus, professam conhecê-los, entretanto, o negam por suas obras. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Queridos irmãos, vamos falar sobre pastores, né? Essa turma tão difícil de ser encontrada hoje. E se nós olharmos para a palavra de Deus, existe um só molde, não tem mais de um molde, né? Existe um só molde. O nosso molde é a Bíblia, para qualquer situação, qualquer coisa. Nós paramos aí no ponto 4 e vamos falar sobre pastores. Como acontece o chamado, de onde vem, né? Como surgem pastores. Algumas pessoas, eles entram no ministério pastoral, aí eles quebram a igreja, quebram as pessoas, destroem suas famílias e destroem a si mesmos. Algumas pessoas lutam tentando ser pastores, outros lutam tentando não ser pastores. Uns lutam para entrar no ministério pastoral, mas cada um vê o ministério pastoral de um jeito. O ideal seria que todos entrassem pelo menos um mês no ministério pastoral de verdade, porque aí dava para escolher, né? Aí você pega às vezes seminaristas que estão no seminário e na mente deles: assim que eu terminar o seminário, eu vou ser pastor. E há de se saber que seminário não faz pastor, né? Seminário nenhum faz pastor. O seminário, ele coloca ferramentas na mão do pastor, facilita a vida do pastor. Mas tem um monte de gente que fez seminário e foram colocados em igreja para pastorear, e infelizmente não conseguem pastorear nem a família. Aí o negócio fica mais difícil ainda, né? E foi lido aí em Tito, tanto em Tito quanto em Timóteo, tem algumas classificações. Vamos entrar nessa questão tão importante para nós e acompanhe comigo a leitura aí no primeiro ponto, só para a gente comentar. Os pastores são os que têm a responsabilidade de cuidar do rebanho. Eles alimentam, eles guiam, eles protegem, eles restauram. O vocacionado busca as ovelhas desgarradas e cuida daquelas que estão feridas. Algumas pessoas não conseguem entender o pastor, não é? O pastor. Algumas pessoas não entendem. Primeiro, Deus sempre coloca uma visão para o pastor, o líder, né? Ele tem a visão para a igreja. A visão de quem? Dele? Não. Se pegar a visão da gente, está todo mundo perdido. Uma visão de Deus, uma direção de Deus. Sempre Deus coloca isso em nós. Por quê? Um fator importante do pastor é cuidar das necessidades espirituais. Para que diáconos na igreja? Para deixar o pastor livre para cuidar das necessidades espirituais. É disso que a gente está falando, né? Quando a igreja entende isso, espera aí, diácono, por exemplo, tem alguns diáconos aqui. Tem igreja que os diáconos pensam que eles são os pastores.
Tem igreja que é assim, né? Um dia eu estava conversando com um diácono, muito amigo meu, e ele falou comigo assim: nosso pastor está de brincadeira, ele vai ver comigo. Eu falei: por quê? Não, está muito folgado. Ele acorda todo dia 11 horas, em outra cidade, né? Eu fui fazer uma visita, acorda todo dia 11 horas. Eu falei: tá, mas ele avisou? Ele avisa na igreja para ninguém ir na casa dele antes de 11 horas, porque ele não atende porque está dormindo. Eu falei assim: irmão, você é diácono. A igreja é como se fosse um povo, né? Os diáconos são os braços, as mãos da igreja. Se você fosse inteligente, se você tiver no molde da Bíblia, você vai ver que o diácono tem que estar cheio do Espírito. Se você estiver cheio do Espírito, você vai entender. Mas peraí, pela manhã, todo pastor faz devocional. Ele falou que você que estava dormindo, mas pastor nenhum dorme até 11 horas. Geralmente, se você vigiar ele de manhã, você vai achar ele dentro de um quarto, com a Bíblia em cima dele, ou ele em cima de uma Bíblia, é um dos dois, não é? Ou possivelmente ele ficou até 4, 5 horas da manhã lembrando o nome de cada um da sua família, e lá, de joelho, ou sentado, ou num canto da parede, falando: oh meu Deus, abençoa aqui. Aí ele vai dormir 6 horas, que hora você quer que ele levante? Aí ele: eu não tinha pensado nisso. É porque você não pensa. Se você pensasse, você ia parar e pensar assim: peraí, qual é o horário de trabalho do meu pastor? Você vai entender que ele não tem horário de trabalho. O pastor tem que ficar disponível 24 horas. Aí que o pastor se atendeu o telefone 3 horas da manhã e falou assim: não, estou dormindo, né? A gente tem que... Aí ele olhou, tá. Por que o diácono é imprescindível na igreja? Se o corpo diaconal não trabalha na área que ele foi chamado, o pastor acaba se ocupando da parte espiritual e das outras partes. Por exemplo, tem uma irmã que está viúva, e viúva desamparada, né? Ou tem uns órfãos precisando de apoio, ou tem pessoa precisando de comida, precisando de roupa. Quem que vocês acham que tem que fazer esse trabalho? O pastor? Não, os diáconos têm que fazer esse trabalho. Por quê? Senão o pastor se ocupa com essas tarefas e não sobra tempo para orar e nem para olhar as ovelhas espiritualmente. Mas graças a Deus tem uma turma aqui fazendo. Hoje mesmo vai sair um diácono com algumas irmãs aí para levar algumas coisas na roça. Mas a necessidade espiritual da igreja não pode ser confundida. Eu conversei com um pastor recentemente e falei assim: aí, irmão, como é que está a vida espiritual? Rapaz, eu estou ocupado demais, eu estou correndo, corre para lá, corre para cá. Eu falei assim: olha, nossa maior ocupação, a maior ocupação de um pastor é Bíblia e oração. Porque o reino de Deus é espiritual, irmão. Estou morto, você está errado. O pastor não pode chegar em casa morto. Porque à noite você tem culto e o pessoal da igreja está cansado. Aí chega o pastor cansado também. Quem é que vai alimentar quem? Não é? O pastor tem que estar sempre pronto para uma palavra e sempre pronto para uma oração, sempre pronto para um socorro. Nunca está ocupado demais para orar e para a palavra. Amém? Então a igreja precisa observar isso. A igreja precisa vigiar o pastor. Quando a igreja vê que o pastor está ocupado demais, peraí, você está lendo a Bíblia? Tem A.W. Pink, que é um já falecido, ele escreveu aos pastores e ele escreveu uma carta a uma igreja dizendo assim: tranquem seus pastores no quarto de oração e coloca ele uma Bíblia junto. Ele estava dizendo a respeito de alguns pastores que estavam ocupados demais. A nossa ocupação são pessoas. Quando o pastor está ocupado demais, pastor, mas aí então o pastor não pode fazer mais nada. Cada situação é uma situação, irmão. Eu já pastoreei
A igreja que todo dia, 6 horas da manhã, eu estava lá com a turma, a gente levantando parede, fazendo concreto. É uma necessidade. Mas aí, os mesmos irmãos que estavam comigo lá no buraco, lá mexendo em concreto, à tarde a gente estava na roça junto, visitando, e eles deixavam eu carregar muito não, né? Mas é uma verdade. A igreja tem que se preocupar. A igreja é espiritual, a batalha é espiritual. Quando a igreja permite que o pastor se ocupe materialmente, a parte espiritual fica com defeito, ela fica com muito problema, porque aí o pastor não consegue ensinar a palavra. Quem é que vai ensinar se não está estudando, se não está recebendo? Há de se pensar nessas coisas. Pastor, alimenta. Um dia um irmão perguntou assim: como é que o senhor consegue pregar todo dia? Eu respondi para ele simples assim: pastor não prega, pastor alimenta. Pastor alimenta, né? Se você chamar um pastor para pregar aqui numa festa, ele vai ficar desesperado uma semana, pensando, dar uma palavra para a festa, uma palavra de festa. Mas o pastor do rebanho, não é? O pastor do rebanho, ele está alimentando a igreja, ele está vendo para onde a igreja está indo. Então quando ele pega a palavra, ele pega para alimento. Não é para agradar ninguém, não, eu vou pregar bem porque eles me convidam de novo. Não, pessoal, irmãos, hoje o negócio está feio, vamos parar todo mundo. Irmãos, hoje o negócio está bom, vamos seguir todo mundo. Não é? É questão de alimento. Por quê? O pastor tem que estar sempre com o olho aberto na palavra. Aí a gente vem um pregador e diz assim: você vai vencer, você vai vencer, você vai vencer, vamos vencer, todo mundo vai vencer. Aí todo mundo, vamos vencer, vamos vencer. Aí o pastor vem no outro dia e vai dizer para você o quê? Se você não mudar de vida, você não vai vencer. Se você não tomar as atitudes corretas, você não vai vencer. Mas para dizer isso, tem que ser o pastor do rebanho, né? Porque vem uma vivalista, você vai vencer, você vai vencer. Em Cristo somos mais que vencedores. Ok, aí o pastor vem, em Cristo. Cristo é quem? A palavra, você é mais que vencedores, andando de acordo com ela. Se você continuar mentindo, você não é mais que vencedor. Se você continuar roubando, você não é mais que vencedor. Se você continuar com essa língua de fogo, falando mal, você não vai ser mais que vencedor. São coisas diferentes. O pastor chega para colocar a turma no chão, todo mundo no chão, para aí. Porque gritar que vai vencer não é legal? Todo mundo gosta? Aí vem o pastor e diz: você não vai vencer, você só vai vencer. Não, agora eu vou ficar forte, eu recebi aquela palavra. Por quê? Nós recebemos uma emoção, legal, né? Mas a emoção acaba na hora que você acordar na segunda e o seu telefone toca. Agora tem muitas companhias bonitas, né? Eu tenho um galo, todo dia de manhã, um galo bonito que tem no meu celular. Aí o pastor Gilberto dormiu lá em casa semana passada. Rapaz, tem um galo que canta 5 horas da manhã nessa casa. Tem um galo. Aí ele foi lá no quintal e a vizinha tem um galo. Que galo está quase morrendo, vou matar aquele tempo. Aí eu falei: ele é um galo no meu celular. Eu esqueci que tinha visita. E o galo canta a noite toda, 7 horas da manhã, 5 horas da manhã. Aí eu atinei, falei assim. E ele falou: rapaz, aquele galo perturba demais. Aí eu falei: ele é o galo do meu celular, né? Mas aí aquela emoção de domingo à noite, você vai vencer, você vai vencer, você vai vencer. Aí todo mundo, vencer, vencer. Aí quando o celular toca 6 horas da manhã, né? Aí você olha lá para cima, aquele monte de galinho esperando você catar os ovos, né? Aí você pensa: ai meu Deus, quantos ovos tem que catar hoje? Né? Aí quem tem que trabalhar na escola: ai Jesus, 50 meninos gritando na minha cabeça, só acaba 10 horas. Santo Jesus. Aí cadê aquele vencer de ontem? Sabe por que ele sumiu? Porque ser mais que vencedor depende da palavra. Aí o pastor vem, o alimentador vem e diz: para você vencer, você precisa tomar algumas atitudes. Amém? Vem com fé, cara, fé, vem com fé,
devoção, você vai lá e tal, e faz aquele monte de tempo outro dia. Parece que você tinha até bebido, né? Para me dar um imóvel. Insubstituível palavra de Deus. Amém? O pastor, ele tem a igreja com os pés no chão e dizer: a palavra é insubstituível, por isso que ele guia, ele alimenta, ele guia e ele protege. Porque tem um monte de fábulas aí, irmão, fábulas estranhas, um monte de coisa. Por que tem um monte de crente frio? Porque eles gostam de fábula. O crente de verdade, tem crente que se ele sumir da igreja 3 domingos, o que a gente já pensa? Desviou. Tem que ir lá jogar a corda, puxar de novo. Tem crente que vai ficar 10 domingos sem vir na igreja e você tem convicção. Ele deve estar viajando, está fazendo alguma coisa, mas ele é crente, é servo de Deus. Só que não tem aquele do membro do corpo de Cristo que consegue ficar longe desse corpo, né? Tem gente que já não consegue. Meu Deus, faltei no domingo, parece que eu fiquei sem comer alguma coisa, parece. Não dá aquele estranho. A semana não começou ainda. Aí você passa a semana toda perturbado, você não parece. Aí você ficou em casa, fantástico não é mais fantástico. Aí você liga naquele da Record, espetacular, né? Não, como é que chama da Record? Tem um Fantástico na Globo? Domingo espetacular. Tem o Domingo Espetacular na Record. Aí o domingo não está espetacular e não, o Fantástico está fantástico. Por quê? A gente acostumou com esse alimento. O que eu estou querendo dizer? Né? A gente chegou para alimentar e só tinha chips. E a gente queria comer aquele arroz com feijão, bife acebolado, da palavra de Deus, né? Aí a gente comeu, aí o domingo aconteceu. Algumas pessoas não entendem, pastor. Pastor tem 2 vozes. Uma que chama a ovelha e a outra que grita com os lobos. A ovelha, você pode gritar com ela o tanto que for. Você chama a ovelha, ela vai ficar ali. Ela não vai se mover. A ovelha, ela não sai do meio do rebanho, a não ser que ela seja rebelde. A ovelha rebelde é assim. Eu li uma história de uma excursão, achei muito interessante. O guia estava seguindo com a turma em Israel, e eles estavam passando perto de um pastor de ovelhas, um beduíno, e ele estava cuidando das ovelhas. Enquanto eles estavam tirando foto, uma mulher parou e está tirando foto das ovelhas. Achei interessante essa história. Mas, quando ela tirou a máquina, aquele pastor de ovelha pegou uma ovelhinha que estava pulando demais, e toda hora ela saía fora, ele pegou ela e pôs no colo, e pegou a perninha dela e quebrou no joelho. Aquela mulher ficou indignada. Ela ficou desesperada, e ela não conseguia falar com o pastor, porque não se entendia, não falava a mesma língua. Já imaginou? Aí ela correu atrás do guia: vem cá para você ver o que o pastor fez aquela ovelhinha, tadinha, e a ovelhinha ficou desesperada, e ele não soltou ela. E ela estava rabichada, e ele não soltou ela não. Só que, na hora que ela voltou com o guia, ele estava enrolando o pezinho dela com a faixa. Colocou um torniquetezinho, né? Está lá enrolando. Aí ela falou com o guia: o que ele fez? Aí o guia falou assim: ele é um pastor de ovelhas. Algumas ovelhas, elas são rebeldes, elas pulam, elas não obedecem, elas não atendem o comando do pastor. Ele coloca ela no abate, ou ele quebra a perna dela. Porque ao quebrar a perna dela, ela vai sentir dor, vai mancar por muito tempo, ele solta ela lá, mas ela vai aprender que ela não vai precisar ficar, não vai poder ficar pulando para lá e para cá. E ela vai sossegar. Se depois que ela sarar, não aprender a lição, quebra outra.
É estranho, né? Isso acontece de vez em quando. Irmãos, o ministério pastoral não é fácil, não. Uns são dados para pastores, é a mesma coisa dos outros que eu estava dizendo. Um dia alguém perguntou assim: pastor, qual a diferença de pastor, bispo, presbítero? Para nós, na nossa ordem de pastores e em várias outras, nós não diferenciamos isso. Só que quando diferencia, não tem problema também, né? Na presbiteriana tem pastor e tem os presbíteros, né? Na universal tem bispo, na mundial tem bispo e não tem presbítero. O bispo era aquele líder que era o que supervisionava outros líderes, né? Além de ovelhas, ele supervisionava outros líderes, o que não deixa de ser um pastor, só que é um pastor que cuida de pastores. O presbítero são palavras direcionadas para anciãos, ou pessoas verdadeiramente sábias, provadas, né? Pessoas com ensinamento confiável e com bastante experiência espiritual. Então, na nossa ordem não tem presbítero, não tem bispo, porque entendemos que todos fecham na mesma coisa, que são pastores. Tem pastor que não consegue, na realidade são características relacionadas a uma mesma pessoa, mas tem pastor que não consegue exercer o bispado. Ele não consegue orientar outros líderes, não consegue ter liderança até na igreja. Não quer dizer que tem que ser pastor de pastores, mas o bispado, ser bispo, é supervisionar líderes, e o pastor acaba fazendo isso. Mas tem pastores que não conseguem fazer isso, né? O presbítero é aquele que é conselheiro, que é provado, testado, um ancião, né? Então, a nossa convenção não separa isso. Todos são pastores, né? Deus é chamado de pastor, e Deus consegue fazer isso tudo, né? Não tem como. Então, você fala assim: para aí, na Batista tem bispo, tem presbítero. Não separamos nada disso. São palavras só para diferenciar a atividade que está exercendo, entendeu? Para diferenciar a atividade que está exercendo, ok? Na nossa convenção nós temos pastores. Todos os nossos pastores têm que estar ordenados. O que é consagrado e ordenado? Ordenado é o que faz parte da ordem. Consagrado pode fazer parte da ordem ou não. Nós podemos ter pastores aqui e eles não fazem parte da ordem. Nós chamamos isso de pastor local, né? A gente pode consagrar aqui um pastor, por exemplo, pastor de casais, pastor de jovens, pastor de adolescentes, né? Ou pastora de mulheres, ou pastora de departamento X ou Y, só que são pastores locais. Para ser da convenção ou da ordem, aí tem que ser ordenado. Simples assim, né? Amém? As ovelhas ouvem a sua voz, chama pelo nome as suas ovelhas e a conduz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque reconhecem a sua voz, mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, por a voz dos estranhos. Quem toma conta de ovelha normal, não pode trocar o pastor de uma vez. As ovelhinhas lá no pasto, se trocar o pastor, elas desesperam, algumas até morrem, né? Então, todo pastor tem um auxiliar para a ovelha, acostumando com ele também. Então, se o pastor
que pastoreia aquelas ovelhas, perceber que aquele ajudante dele, as ovelhas estão ficando mais ariscas e não estão acostumadas com ele, tem que tirar ele. Aí quando o pastor está vendo que ele vai sair daquele rebanho, ele prepara um outro pastor para as ovelhas ir acostumando com ele, né? Porque quando eles estão, os irmãos vendo, eles estão indo para lugares onde o alimento tem que passar em lugar estreito, passar em aprisco, sair do aprisco, passar em lugar estreito, o pastor usa a voz, às vezes cantando, às vezes chamando, e as ovelhas vão uma atrás da outra. Se for uma voz estranha, as ovelhas não vão. As ovelhas não vão. É a mesma coisa de vir um pastor aqui hoje à noite e falar assim: ó, essa semana a gente tem oração todo dia às 18 horas. Aí o pessoal fala: você é pastor de onde? Não é nem nosso pastor que está marcando oração. Ninguém vem. Quando é o pastor das ovelhas, irmãos, essa semana, todo dia às 18 horas, vamos estar orando. Não vem todos mesmo, não, mas vem pelo menos uns 2 a cada 200, né? Porque oração é igual esteira, né? Esteira faz exercício, né? Todo mundo sabe que é bom, todo mundo sabe que funciona, mas todo mundo deixa no canto. Glória a Deus! Eu comprei uma esteira esses dias, já está lá encostada, já está até lá de fora. Hoje eu até pensei, vou colocar ela para dentro de novo, mas aí eu pensei, isso vai dar muito trabalho, não vai adiantar nada essa esteira, esse negócio não vai funcionar mesmo. As ovelhas ouvem a voz do pastor e o seguem. Irmãos, não é um seminário que vai fazer o pastor. Eu tinha muita dificuldade, eu tinha muito medo quando eu era auxiliar e o povo, minha sogra muito sábia, eu falei com ela assim: eu não era pastor, eu era o vice-presidente da igreja e ajudava só o pastor, mas todo mundo me chamava de pastor. E eu falei assim: não, o pastor é o irmão, é o pastor fulano de tal, ele é o líder. E quando deu um problema na igreja, foram mais de 100 pessoas atrás de mim, querendo que eu abrisse uma igreja, lá em Valadares. Para onde tu fores, iremos nós. Eu olhei e pensei, falei assim: meu Deus, o que esse povo está querendo? Sentar no nosso sofá e falaram mal do pastor, e falaram, pastor, não sei o que. Eu sabia dos problemas, porque eu era auxiliar e eu estava conduzindo as reuniões até 2 horas da manhã, né? Então naquele dia eu falei assim: irmãos, vocês são ovelhas, voltem para a sua igreja, e por favor, não me instingue, não é esse nome não me instem, esse nome também não é? Esse como é? Não me instem em dividir a igreja, porque não é para isso que Deus me chamou, porque o que eu semear no ministério do meu líder, eu vou colher no meu. Voltem todos e vamos resolver o problema lá. Nós, pastores, olha assim, 100 pessoas, para onde eu for eles irão. O que ele faz? Estou dentro. Não é verdade? Mas eu não aceitei, nunca aceito isso. Aquele pastor teve os problemas dele, né? Não está pastoreando mais, mas não justifica. Aí eu percebi, fui na minha sogra conversar um pouquinho, e ela falou assim: meu filho, você não é ordenado nem consagrado, mas o pastor, ele tem uma característica muito grande, que é: as ovelhas o seguem. Aqui dentro da igreja, irmãos, nós podemos ter mais de um pastor, não tem problema. Só que tem que ter um pastor que está com a visão da igreja e os outros pastores auxiliares. Só que muitos, o que acontece? Muita divisão da igreja, muitos pastores desleais, são desleais ao próprio Deus, né? Eles estão, como o Tito diz aqui, essa turma tem que fazer os calar. Paulo falou isso para Tito: faça-os calar
porque estão pervertendo casas inteiras, ensinando que não devem por torpe ganância. Quantos gananciosos no ministério hoje? Tem muito? Isso está envergonhando o Evangelho. Mas nós não podemos fazer nada que não esteja ao nosso alcance. Jeremias 3,15. Olha só o que está registrado pelo profeta. Jeremias 3,15. Dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com conhecimento e com inteligência. Primeira coisa, é Deus que nos dá pastores. É Deus que nos dá pastores. Pastor não vive sem ovelha, e ovelha não vive sem pastor. Quando um pastor fica sem ovelha ou sem igrejas, ele fica desesperado, ele fica sem rumo. Ele pode arrumar um trabalho e ganhar 5, 10, 15 mil, que ele fica sempre assim, meu Deus, falta alguma coisa. Por quê? Pastor é dado por Deus. A igreja às vezes fica sem pastor e fica assim, vamos ver, vamos trazer 10 pastores, vamos colocá-lo na parede. Você é bonitinho, não, você é muito magrinho, você é gordinho demais, você prega gritando, você prega em silêncio, né? Baixinho demais, você prega muito pouco, você prega demais. Não, você não manda mais 10. E a gente fica tentando nos dar pastores, quando o jeito certo é de joelho, porque Deus é quem dá pastor à igreja, e cada igreja tem um pastor que merece. Amém? Por isso que eu estou aqui, também vocês perderam. Uma hora Deus manda o melhor. Fala, meu querido. Pastor, é difícil de falar de pastor, né? E ele não fala outra coisa. Daí não falasse hoje ia ser. Eu li uma vez, fiz um resumo do livro, nas páginas, que ele fala sobre o pastor que você está comentando, né? E ele diz que muitas cidades, quando eles vão assaltar um banco, eles vão fazer algo assim, eles são uma viatura oficial. Eles ligam de algum lugar, da cana, para chamar a atenção daquela polícia para aquele lugar, só para aquele lugar ali onde eles têm que assaltar, ficar descoberto para eles poderem fazer o que querem. E da maneira que a gente foi, às vezes na igreja é a mesma coisa, por a gente não entender o que significa o diácono, o que significa o pastor e tudo isso. E muitas coisas que dizem de uma maneira empurrada, trazendo a gente abaixo da igreja, o pastor principalmente. E por não entender o que significa diácono, servir, por isso muitas vezes nós somos assaltados. O diácono às vezes assalta tão fácil, porque às vezes tem pastor enviando na jota, tem pastor consertando prejuízo na igreja. E os membros às vezes cobrando o pastor uma coisa que não é serviço dele e que não é para lá. E eu mesmo sou um assim que às vezes eu fico triste quando eu pastor e não vejo. Se ele der bobeira, o diabo ele cerca ali, né? Mas foi criado algo, se você pegar o capítulo 2 de Samuel, você vai ver 2 vezes Davi é chamado por anjo, o Senhor é como o anjo do Senhor. Aquela mulher fala quando vem definir para o Absalão, aí ela explica uma coisa que mexe com o coração da gente, né? Que ela compara ele como o anjo do Senhor, porque ele é uma pessoa que está ali para ouvir aquilo que é bom e aquilo que é ruim. Muitas vezes a gente acha que passa o dia inteiro para não entender aquilo ali, ouvindo, mas você não ouve só coisas boas, você ouve coisas boas e coisas ruins, e às vezes leva até a interpretação, até pode levar a pessoa até quase, se não for preparado para aquilo ali, até uma situação complicada. E lá na frente, depois, quando o próprio filho de Jonas também compara Davi como um anjo do Senhor também. Mas na igreja, a gente vê algo de pastor, que a gente ouve tanto assim, que a gente ouve tanto falar sobre o pastor da igreja, o pastor você não pode falar com ele. Aí cria-se uma coisa assim que às vezes você não entende o que é o pastor, você fica até com medo. A gente se torna quase no meio da igreja evangélica como um luterano, perdão falar sobre religião, mas o luterano, quando o pastor ia na casa dele, para chamar atenção, para poder fazer isso, fazer aquilo. E na igreja evangélica, às vezes, a gente não soube ainda definir, porque quando a gente olha para o pastor em cima daquilo que criaram, a gente tem o pastor como todo poderoso, como alguém, um anjo do Senhor para a gente, um pastor como um barriga
que não dá vontade do banheiro de vez em quando, o pastor não dá dor de mente, ou da maneira que traga o pastor para cima da gente pensa que é criado dentro da gente, junto com aquilo ali, que o pastor não está sujeito a erro. Então, da mesma maneira, a gente está sujeito do pastor quebrar a perna da ovelha, como a gente viu, o pastor ilustrando ali, já fez a ilustração, fala que quebrou, porque se não quebrasse, ela iria para o lugar onde o lobo pegaria ela, né? Mas ele também está sujeito, o pastor também está sujeito a erro, porque ele pode quebrar a perna da ovelha, talvez pode até não cuidar dela, ela pode morrer de fé. Mas aquela expectativa que a gente fica dentro da gente, se a gente fica, como a gente viu, o que eles ensinam a gente como pastor todo poderoso. Quando ele fala de todo poderoso, é um pastor que não está sujeito a erro, é um pastor que não está sujeito a dar uma batata, uma hora errada, é um pastor que não está sujeito a te dar uma palavra que você não gostaria de ouvir, mas meu Deus, eu poderia ouvir de todo mundo. E às vezes a gente espera ali que você tomou uma batata e a gente fala assim, não, eu vou para casa agora, ele vai lá me visitar, ele não pode, porque a gente espera aquilo ali, mas dentro da gente também, por causa da gente entender a palavra e ver o pastor da maneira diferente, a gente também não cria dentro da gente que o pastor sujeito a ele, porque é muito mais fácil eu tomar uma batata e quebrar minha perna, e eu estar ali dizendo que ele me visita, eu lá na casa dele, pastor, o que aconteceu? Mas às vezes não, a formação da gente, como ali, daquela maneira que tem formado a vida da gente, a gente vai falar assim, não, ele quebrou, agora ele vai vir aqui no dia. E a gente às vezes esquece, às vezes a pessoa fala, Esquece que a pessoa é um só e o rebanho é mais de 200. É mais fácil eu ir para outra igreja. Agora daí não vai parar mais não. É mais fácil eu ir para outra igreja do que às vezes entender o pastor daquela maneira, como o pastor sujeita erro, sujeita falhas, que é igual a gente mesmo. Mas eu não sei se você entender, por causa da formação, assim, às vezes tenta botar na gente fica assim, não, pastor. A gente não pode esperar isso dele. Pastor nem almoça, né? Não, nossa, pastor. Irmãos amados, não dá para falar tudo sobre o ministério pastoral aqui, né? Eu só estou dando uma palavra bem superficial. Quem deseja estudar teologia pastoral, procura poimênica, né? Poimênica é a teologia que trata do pastor. Hã? Tá? Procure o assunto poimênico, é muito importante. Agora, desejo que os irmãos fiquem atentos que o mundo de Deus é espiritual. O irmão falou, porque quando o pastor fica envolvido pintando a igreja, lógico, não tem onde pintar, vou pintar, né? Quando o pastor fica envolvido pintando com a igreja, uma hora que ele deixou de estar orando, ou de estar sentado ouvindo alguma coisa, ou lendo, se preparando para alguma batalha espiritual. Esta semana mesmo eu estava almoçando, tal, aí um irmão falou assim, chegou no restaurante, que estava almoçando por causa da pressa, né? Que a semana estava pintando em casa, aí a gente deu a ordem para o Arthur, nós corremos para almoçar, e aí, está arrumando, tranquilo? Tranquilo, estou indo na roça, expulsão do demônio, vamos lá. Aí eu falei, vamos lá comigo. Nossa Deus, ele falou assim, eu quero carregar 10 sacos de cimento, mas não vou. Mas a gente tem que estar às vezes almoçando pensando, eu tenho que chegar lá e expulsar o demônio ainda, né? O demônio tem que esperar um pouquinho, eu tenho que almoçar um pouco, levar meu filho na escola, né? Ou às vezes, irmãos, ou às vezes nós sabemos que tem então, por exemplo, às vezes chega gente no gabinete dizendo assim, pastor, eu só vim avisar o Senhor que nós já acabamos o nosso casamento, para o senhor ficar sabendo, já jogamos até a aliança fora e a gente fica uma semana orando, Deus dá direção, depois vem de novo e ora junto, fala, que bom que vocês estão juntos de novo. Ou pessoas que já estão indo embora, não, minha mala está aqui, vamos lá, vamos desfazer essa mala, vamos abraçar um do outro de novo. E às vezes, se eu estiver envolvido com tijolo e madeira, essas pessoas vão perder a sua vida toda. Os filhos vão perder pai, não é? Aí algumas pessoas não conseguem ver isso. Essa semana atrasada chegou um irmão ali, e eu sentei no banco um pouquinho, veio muito dele, senta ali. Ele chegou, aí já era 4 horas, hora de buscar o Arthur, ele chegou, o senhor tem uma vida mansa, hein? Eu olhei para ele assim, obrigado, irmão, Deus te abençoe. Não era você mesmo não. Mas aí eu
eu olhei para ele e falei, isso é verdade, mas eu pensei, ele não sabe a batalha que eu enfrentei hoje. Mas a gente tem que ficar calado, quieto, né? Mas, irmãos, é uma vida de batalha constante, não há trégua. Não tem sossego, não tem hora, né? Às vezes a gente sai para uma visita e a gente não pode chamar qualquer, chamar os irmãos, porque as pessoas ficam recebendo os problemas todo mundo, deixa comigo. Mas sabe uma visita, eu só tenho duas certezas igual Paulo, né? Paulo falou assim, eu estou indo para Jerusalém e não sei o que me espera lá, só que o Espírito me garante duas coisas, açoite e prisão, né? Então às vezes a gente sai e vai assim, e aí, como é que vai ser? Sei lá, eu pego óleo, a minha Bíblia, não tem mais nada, a não ser dizer, Senhor, a minha maior arma é o nome de Jesus e a Bíblia que está aqui, não tem mais nada, eu tenho tudo que eu preciso. Eu não preciso levar corda, não preciso levar nada, e a gente sempre ouve o demônio falar a mesma coisa, eu não gosto de você, e eu digo para ele, eu também não gosto de você, né? E eu acho o máximo ele dizer que não gosta de mim. A minha preocupação é o dia que eu chegar e ele fala assim, chegou mais um dos nossos. Está amarrado, como é que é? Aí quando passou da igreja, ela fez o episódio da mãe, aí falou assim para ela, sai para lá, você joga no meu time. Então, o problema é quando dizer isso, né? É quando dizer isso, porque a gente chega e o endemoniado sempre diz, né? Eu não gosto de você, tá? Eu não quero você. E eu acho isso uma maravilha, que bom. Quero que você goste de mim, né? E às vezes o demônio diz, você é bobo, é isso mesmo. Aí, quando a gente estende a mão e diz, vai embora em nome de Jesus. E a pessoa acorda assim, né? Onde eu estou? Você está aqui, né? Eu estou com fome, vai comer. Irmãos, só que algumas pessoas não entendem isso. Tem um monte de gente daqui da igreja que nunca nem viu isso, né? Dá vontade de ir um monte de gente, vamos lá hoje. Teve uma adolescente mais jovem que esses dias veio aqui e falou, pastor, estão dizendo que meu amigo fulano de tal pode ser que o demônio manifeste a qualquer momento, e eu só fico andando com ele. Aí eu quero saber do senhor se é pecado eu correr. Eu falei assim, não tem pecado em correr, mas não precisa você correr. Mas o que eu faço? Manda embora em nome de Jesus. E se não for? Eu falei, mas funciona. Mas o ministério pastoral, irmãos, a profundidade do ministério pastoral está na palavra. Tem um monte de pastor que usa o púlpito para bater nas pessoas, ficar jogando as coisas da vida dele aqui, aquele negócio todo. Não que não pode usar experiências, coisas sadias, mas o púlpito é resultado da vida diária, do pastor. Que a pessoa entrega no púlpito é o que ele recebeu no tameion, no quarto dele. Por que tem um monte que fica perdendo conversa, só coisas vazias? Pode ser que ele não visitou o tameion dele há muito tempo. Então ele vai dar o quê? Vai dar o que ele tem. O camarada fica lá comendo lixo na televisão. O que ele vai jogar para fora? O lixo que ele comeu. Vai jogar o lixo que ele comeu. Tinha um pastor lá em Minas Gerais que ele assistia novelas e ele ia para o público e ficava usando as novelas como modelo. Ele foi excluído da ordem por isso. Ele falou assim, não, ele falou para a comissão de ética, eu vejo as novelas porque é muito lindo o dia a dia das pessoas na novela, e eu não vejo uma fonte melhor do que a novela para a gente usar para pregar. Irmãos, o dia que não tiver mais nada nesse livro para pregar, que se pare. Só que aqui temos uma fonte inesgotável. Não use outra fonte a não ser a Bíblia.
Não use outra fonte para buscar armas. Ah, eu tenho uma reunião importante hoje de tarde. Sua fonte. Eu tenho uma batalha muito difícil amanhã de manhã. Sua fonte de armas. Tudo está aqui, ó. Uma fonte inesgotável para uma vida plena. E o pastor é o que diz isso. Irmãos, às vezes a igreja pensa, o pastor fez isso, o pastor fez aquilo. Muita coisa o pastor tem que fazer, né? E não tem outro para fazer. Tinha que ter um auxiliar assim para falar assim, você fica com a parte ruim, hoje é você. Não tem aquela pessoa que vai ficar com a parte assim, às vezes de fazer alguma coisa. Só para fechar o assunto, nós vamos terminar agora, só falar sobre mestre, 5 minutos. Só para a gente fechar essa revista. O mestre é aquele capacitado pelo Espírito Santo para ajudar as pessoas a compreenderem a palavra. O mestre não sabe toda a palavra. Olha, fulano é um mestre, ele sabe tudo. Não, ele recebe o entendimento da palavra e ele consegue fazer as pessoas compreenderem a palavra. O que é muito importante, né? Eu acho que o maior ministério que existe é o do ensino. Por quê, irmãos? Como eu disse no início, eu falei assim, você vai vencer, você vai sair ali e não vai vencer, porque eu falei que você ia vencer e não ensinei como. Aí vem o ensinador e diz, olha, para você vencer, você não passa aqui, você dá a volta aqui, é mais difícil um pouquinho, mas não encosta, você sai por ali, e quando você chegar lá na frente, você toma essas decisões, você come isso aqui, não come isso, você abre mão disso e abraça isso. Aí você aprendeu, aí você vai chegar lá do outro lado e venceu. Quando o ensinamento entra no coração, ele muda a mente, e quando se muda a mente, muda as atitudes. Amém? Se eu disser, você vai vencer, e você não entrar nada no seu coração para mudar a sua mente, mudar as suas atitudes, você vai continuar sendo a mesma pessoa, vai frustrar com o evangelho, vai frustrar com o mensageiro, vai frustrar com a igreja. Lá fala que vai vencer, fala que vai fazer, vai acontece nada. Mas é melhor você ouvir um ensinamento para você vencer. Primeiro, quer uma nova vida? Amém? Abra a mão dessa que você está vivendo. Ok. Tem um monte de gente que quer uma nova vida, mas quer continuar com a vidinha velha, quer continuar com as mesmas atitudes. Aí você recebe um ensinamento, ele entra aqui, sobe para cá e muda aqui. Por que um monte de gente não muda a atitude? Ele nunca está no culto de ensino, ele nunca está numa escola bíblica, ele nunca está no estudo bíblico. Aí ele vem do culto evangelístico, né, que é um culto evangelístico mesmo. É lógico, houve uma bela palavra, uma boa palavra, mas o ensino é insubstituível. Se a pessoa, o seu filho chega e está com 16 anos, eu quero ser médico, eu vou ser médico. Aí você olha para ele e diz, amém, você vai ser médico, vai ser o melhor médico. Você quer fazer o quê? Cirurgião. Você vai ser cirurgião, o melhor cirurgião que existe. Meu pai falou que eu vou ser cirurgião. 17 anos, 18 anos, 19 anos, 20 anos. E aí, pai, eu vou, você não vou? Vai, 21 anos, 22 anos, 23 anos. Quando ele tiver 30 anos, já é cirurgião? Não, ele continua só querendo. E o pai dele dizendo, você vai ser. Aí quando ele tiver 50 anos, meu pai falou que eu ia ser cirurgião, e até hoje eu não sou, porque o pai dele devia ter falado o quê? Quer ser cirurgião? Você está com 16 anos, não namore e não casa agora, ponto. Segunda coisa, vai queimar sobrancelha nos livros. O que é isso, pai? Estudar de madrugada quando tiver todo mundo dormindo. Quando seus amigos estiverem na festa, nos livros. Um foco só, dedique sua vida aos estudos. Quando você entrar na faculdade, livro, conhecimento, muda sua mente, muda sua atitude. Na universidade você vai entender o que é ser um médico cirurgião, você vai entender isso para qualquer profissão, é lógico.
Aí não vai precisar do pai dele ficar gritando: você é um cirurgião, grite comigo, uhul! Não, ele vai continuar firme, focado, almoçando, jantando, tomando café, tomando banho. Aí quando ele terminar o curso dele, não vai nem precisar gritar, ele vai receber um certificado. Concluiu o curso de medicina, né? Ele vai fazer residência, e vai precisar dele ficar com muita euforia para ser cirurgião? Não. Ele recebeu conhecimento. Aí você vai deixar ele ser um cirurgião? Você vai deixar ele fazer uma cirurgia em você, se ele recebeu conhecimento para ser um cirurgião cardíaco? Eu vou deixar, e vou pagar caro ainda para ele lá falar comigo: não come isso, não come aquilo, não faz isso, não corta ali, não faz isso outro. Agora ele é camarada que ficou até os 30 anos: meu pai falou que você é cirurgião, pode ficar, vem consultar comigo. Quem é que vai deixar mexer no coração? Ninguém. A vida espiritual é do mesmo jeito. O crente que não recebe ensino, não recebe conhecimento, é o que nós lemos em Jeremias: darei pastores que apacentam o rebanho com conhecimento e inteligência. Tem muito pastor que está apacentando o povo aí, só que você vai. Daqui 30 anos ele vai olhar e falaram que eu ia, não fui nada. Falaram que eu ia ter uma vida financeira boa, fui nada. Falaram que os meus filhos iam sair, deu tudo errado. O que aconteceu? Você não foi apacentado com conhecimento e nem com inteligência, ou teve os momentos de conhecimento que você não veio. Aí, irmãos, é como o cirurgião que o papai ficou: você vai ser, não é? Aí a pessoa pensa: você vai ser um vencedor, você vai ser isso. Aí quando ele tiver 500 anos na igreja, ele vai estar olhando para o povo: isso aí eu já ouvi essa vida toda, não aconteceu nada. Agora o crente que entende o conhecimento e o ensino, ele é um crente normal. Ele almoça, janta, toma café, mas ele está recebendo ensino, ele está na palavra, ele toma decisão usando as armas da Bíblia. Aí ele: peraí, eu quero fazer teologia, eu quero aprender sobre crianças, eu quero aprender sobre jovens, eu quero aprender sobre relacionamento. Você vai receber conhecimento nessa direção. Se você não se dirigir para o conhecimento, se você não receber o conhecimento, não muda o seu coração, a sua mente não renova, e como é que ficam as atitudes? As mesmas. Aí você vê: por que minha vida é sempre assim? Porque você sempre agiu da mesma forma. Quer um resultado diferente? Comece a agir de forma diferente. É assim que funciona. E o mestre é a pessoa que vai trazer essa compreensão. Só que a área de mestre da igreja às vezes é desprezada, né? Eu ouvi de um pastor um dia, que eu era presidente da convenção seccional, e um pastor disse para mim assim: eu gosto muito